O tarifaço global imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, inaugurou um novo ciclo de incertezas. E a medida, unilateral e abrangente, derrubou mercados, redesenhou fluxos comerciais e colocou em xeque os princípios do livre comércio. Para entendermos mais sobre os principais impactos deste assunto, a gente recebe hoje aqui no Strike Manuel Furriela, professor de Direito Internacional, mestre em Direito Internacional também. Sempre muito bem-vindo, Furriela. Eu que agradeço o convite, parabenizo pelo programa e, novamente, Donald Trump com decisões impactantes. Exato. Furriela, esse tarifaço todo, né, tem gerado aí fortes reações nos mercados globais, quedas expressivas nas bolsas e também commodities. Queria entender um pouco da tua leitura, né? Tem muito tema aqui para a gente conversar, mas isso pode indicar, de fato, um risco sistêmico ou apenas estamos vendo ali um ajuste mais tático de curto prazo? Não, eu acho que o impacto vai ser grande, a não ser que ele comece a ser desfeito em acordos one-to-one, que eles falam em inglês, né? País a país com os Estados Unidos, até porque Donald Trump abriu isso. Mas, do contrário, a gente vai ter um grande impacto nas cadeias globais, né? A maior parte dos produtos, obviamente, principalmente os manufaturados, eles são produzidos com componentes de origens muito diversas, e essas origens, esses componentes vão ser impactados. Além disso, os grandes projetos industriais, eles são feitos, como a gente sabe, de médio e a maior parte deles a longo prazo. Grandes plantas industriais, grandes projetos. Então, isso desarranja, desorganiza projetos já estabelecidos. E tudo isso leva à desglobalização, que é a palavra do momento. Você acredita que as tarifas como um todo, elas são ali de fato o racional, né? Que o presidente Trump ele tem falado que quer trazer essa reindustrialização para dentro dos Estados Unidos, principalmente tentando, acho que, enfraquecer um pouco mais a força da Ásia ali, da parte tecnológica que está muito forte na China e na Ásia. As tarifas, elas vão ser suficientes para conseguir fazer este movimento no qual o presidente quer tanto? Bom, primeiro, a gestão Trump usou já as tarifas para outros motivos, né? A questão da reindustrialização, apesar de para o Brasil fazer sentido, para eles é uma questão de novidade nas apresentações de Donald Trump. Primeiro ele começou com a questão das tarifas para pressionar países e parceiros, estados parceiros, melhor dizendo, a reorganizar a agenda com os Estados Unidos. Então começou ali, não é? Depois, vieram tarifas pontuais para proteger setores da economia americana pouco competitivos ou que estavam sofrendo severa concorrência externa. Aí veio um setor dois que diretamente nos envolveram, mas um muito mais, que é o do aço e o outro do alumínio. Mas agora é uma novidade, ele quer reindustrializar o país como um todo e a partir de uma premissa de que adotando tarifas muito elevadas de produtos que são produzidos no exterior, eles começariam a ser produzidos dentro do país. Então, isso em economia, né, da CEPAL, né, que discutia as questões econômicas para a América Latina, era chamado de substituição de importações, né? Uma política que, inclusive, o Brasil utilizou bastante nos anos 70, até comecinho dos anos 80, né? Até a gestão do Collor era o que imperava aqui em termos de política econômica. As indústrias venham ao Brasil produzir aqui, ao invés da gente importar. Esse tipo de lógica, para os Estados Unidos, é um desafio. Porque imagine só, né, um grande produtor, vamos pegar aí de automóveis, ele vai decidir mudar uma fábrica do Sudeste Asiático, por exemplo, com uma mão de obra baratíssima, para os Estados Unidos, né, onde você tem uma mão de obra muito mais bem remunerada, principalmente operários, mas muito mais, vezes mais bem remunerada, a custos operacionais muito mais elevados por conta de tarifa. E, além disso, você tem a questão dos componentes que eu mencionei. Então, assim, eu acredito que é uma lógica que talvez para alguns setores pontuais, talvez para o aço, acho que talvez o aço consiga algum tipo de reindustrialização nesse sentido, não se aplica em geral para a economia. E tem um outro ponto que eu acho até o mais desafiador. Está mudando completamente a lógica de um país acostumado a gerar para os seus cidadãos empregos mais qualificados, e não desmerecendo, não é meu ponto, mas trazendo novamente empregos operários.
Chão de fábrica é uma outra lógica, como nós sabemos, em questão de remuneração de operários, de remuneração de trabalhadores. Então, trazer essa mudança de matriz para os Estados Unidos é algo ainda a se descobrir. Pelo discurso, ele diz que é o que ele quer fazer. Na prática, a ver. Furriel, esse é um ponto muito interessante que você toca, né, em relação ao mercado de trabalho americano. Até porque quando a gente olha para os indicadores de mercado de trabalho por lá, são indicadores que mostram um mercado de trabalho forte, né? Não há ali, de fato, talvez um problema muito grave num desemprego norte-americano. O objetivo do Trump, ele cita muito, que é trazer a indústria justamente para a questão do emprego. Você acredita que isso pode, de alguma forma, ser apenas um pano de fundo para outros interesses atrás disso? Com certeza. Eu acho que bom, você pegou um ponto que é importante. Um país que tem pouco mais de 3% de desemprego, esse tipo de medida não faz esse sentido. Não faz nem para o Brasil, né, que tem um desemprego que é o dobro desse, e mesmo assim já não é um desemprego considerado muito elevado. Então eles estão num regime de pleno emprego há muito tempo. Então menos de 4,5%, menos de 4% é pleno emprego, eles estão com um pouco mais de 3%. Então o ponto é excelente, né? Então a questão de resolver desemprego não faz sentido. Agora, eu acho que tem duas questões que talvez façam sentido num processo como esse. Repetindo, se for pontual. Como a gente sabe, os Estados Unidos é um país muito grande, um estado com uma extensão territorial enorme e que tem em várias das suas cidades indústrias que ao saírem criaram questões sociais relevantes, né? O caso de Detroit, por exemplo, né? Que ao desindustrializar a cidade, a economia se perdeu, o centro deteriorado, não é? Então você tem várias regiões no país que sofreram com a globalização no sentido de não terem se readequado à nova economia americana. Então, se o objetivo fosse reindustrializar essas cidades, essas áreas, por entender que alguns setores e algumas áreas do país teriam sinergia para esse objetivo, me faz sentido. Como ele está propondo que é algo geral, trazer indústrias das mais variadas para o país inteiro de volta, repetindo, com um tipo de trabalho que o americano já não estava mais exercendo comumente, né? Até porque entendia-se que outro tipo de atividade seria mais interessante e comprar produto barato no exterior para o consumidor americano ter produto barato era lógica, isso começa a se desmontar. Mas eu acho que tem um outro aspecto que deve estar sendo almejado, que é o enfraquecimento de estados que, a partir do processo de industrialização, se fortaleceram. A China é o maior exemplo. Nós temos também outros no Sudeste Asiático, não é? Vietnã, né? O presidente Lula visitou recentemente, muitos parques industriais já foram para lá, não é? Outros países, Índia. Então, se o objetivo é enfraquecer esses, teria algum nível de sentido, né, numa medida tão extensa de reindustrialização. Então, eu acho que ele está tentando combinar uma coisa com a outra. É uma construção, talvez, ali de uma nova doutrina geoeconômica com os Estados Unidos à frente? Você acredita que possa ter aí, justamente você fez a comparação ali com a China, é inevitável a gente pensar, de repente, que o objetivo principal seja, né, se sobrepor muito à China, já que a China tem ganhado, quando a gente estava falando anteriormente sobre essa dependência até mesmo da tecnologia e a Ásia como um todo, né, uma grande referência, talvez o interesse seja criar uma nova doutrina geoeconômica? Com certeza, né? Aqui lembrando o que foi construído, né? Nos anos 70 do século passado, os Estados Unidos se aproximaram da China. A China é o principal exemplo, mas não é o único. Né? Ela se tornou a segunda maior economia, ela compete até agora com o seu criador, com os Estados Unidos, que são o maior investidor. Né? Mas eu acho que esse é o melhor exemplo para a gente entender um todo que faz sentido até para outras regiões. Os Estados Unidos se aproximaram da China nos anos 70 por dois grandes motivos. Primeiro, afastá-la da zona de influência da então União Soviética. Então, como ainda o mundo estava dividido entre capitalismo e socialismo, comunismo, como queiram, a China, país socialista, país comunista, ela tinha que ser distanciada da outra grande potência, aliás, a maior de todas à época no mundo socialista, que era a União Soviética. Então, os Estados Unidos foram lá e entraram eles como influenciadores, né, da China. E o outro aspecto vamos transferir para a China os parques industriais, aproveitando a mão de obra barata
e mudando o tipo de trabalho que o americano vai fazer. Né? O americano indo mais para aquele tipo de trabalho mais intelectualizado, mais bem remunerado, trabalhos de escritório, trabalho de criação, né? Então outro tipo de função, mais bem remunerado. E esse mesmo trabalhador se beneficiando de produtos industrializados baratos. A China invade o mundo com produtos industrializados. Veja só, até o Brasil, que também tem uma remuneração baixa para sua mão de obra, não conseguia competir com a China e outros tantos. Então essa era a lógica. Então está se desmontando essa. E tem esse ponto que eu acho que tem a ver aqui com tudo isso, porque a China se desenvolveu a tal ponto com essa premissa que agora ela compete com os Estados Unidos, inclusive em setores que não são só industriais, né? Então ela tem um superávit com os Estados Unidos enorme, até porque ela que foi a responsável por abastecer o mercado americano de produto industrial, mas ela agora já tem uma lógica toda ela tecnológica. A gente já verifica que ela está muito avançada em inteligência artificial, ela está avançada em internet transmitida por satélite, então em setores que já competem com os Estados Unidos. Então um dos objetivos, com certeza, é tentar minar ou tentar diminuir a influência chinesa, que é muito relevante. Furriela, essas medidas, elas representam ali talvez uma transição no modelo do multilateralismo. A gente até falou antes, já em outras oportunidades, sobre essa reconfiguração, né, deste modelo de multilateralismo. Olhando de certa forma, né, para essa nova configuração comercial que nós estamos falando, isso deve ficar mais centrado para os interesses ali, em interesses mais nacionais. A gente tende a ver talvez um colapso ali do sistema de regras da OMC? Sem dúvida. E olha, veja que curioso, né? Nesse mundo que foi ficando menos multilateral, utilizando menos organizações internacionais, a ONU é o maior exemplo, né, daquela que foi esvaziada na sua importância. Ela não tem grande interlocução hoje no mundo, infelizmente eu digo, que era bom que os países discutissem coletivamente os encaminhamentos, mas a ONU perdeu bastante prestígio. Naquele momento, a OMC, a Organização Mundial do Comércio, ficou como sendo a organização internacional mais relevante. Decisões tomadas lá, por exemplo, em relação à disputa entre estados, em questão de dumping, né, questões de direito econômico, comércio internacional, e hoje ela também se esvaziou. E ela se esvaziou principalmente porque os Estados Unidos tomaram a decisão de que vão pensar no seu estado com estratégias nacionais ao invés de discutir coletivamente. Então nós vivemos um mundo onde os Estados Unidos estão buscando novamente serem a única potência, né? Então ele sente-se desafiado não só pela China, né? A gente pode pegar até mesmo o exemplo do Brasil. Apesar do nosso país ter tantas dificuldades, ele foi se consolidando economicamente com mais importância nas últimas décadas, é fato, né? O Brasil hoje tem relevância em vários setores, veja só, né, no setor aeronáutico. Nós somos um dos principais players em um setor que é altamente tecnológico, né? No setor de commodities também, o Brasil é chave em qualquer discussão que se tenha a respeito de cadeias alimentares, né, de fornecimento para qualquer tipo de grande setor, né, do agronegócio no mundo todo. Se a gente for discutir também questões ambientais, não dá para não passar pelo Brasil. Então, assim, apesar dos pesares, nós somos um país mais relevante em vários aspectos e várias outras regiões. Então, os Estados Unidos tentam se restabelecer nesse sentido, deixando o multilateralismo de lado e criando, como você mencionou, uma nova doutrina. Falando ainda sobre o OMC, o Furriela, parece, né, ali a percepção que parece que a OMC está paralisada até diante do tarifaço, a gente não vê nenhum pronunciamento. Existe? Ela tem ainda legitimidade para arbitrar conflitos comerciais globais? Ela tem, estatutariamente falando, ela tem em relação à questão dos tratados que foram assinados, né, principalmente de 1994 para cá, que deram a ela esse poder. O problema é que, pelo que a gente observa, os Estados Unidos não estão dispostos nem a levar as questões para lá, para serem discutidas, e aí é o grande temor, e muito menos em acatar decisões que sejam tomadas no âmbito da OMC. Então, é um esvaziamento na prática,
das atribuições dessa organização internacional, né? E aí também fica muito claro para nós que o que foi estabelecido em termos de documentos, nos acordos assinados, esses estabelecimentos eles perdem o poder a partir do momento que existe a maior economia do mundo querendo ditar novas regras e afirmando que não vai seguir aquelas que sejam da OMC ou de outras organizações internacionais. Furriela, muitas outras dúvidas aqui, mas a gente precisa ir para um rápido intervalo. Você que está acompanhando a nossa programação, continue com a gente. O Strike volta já já. Estamos de volta aqui no Strike, conversando com Manuel Furriela, mestre em Direito Internacional. Furriela, a gente falava aqui até um pouco mais sobre essa fragmentação, né, dos blocos comerciais, o avanço dessas tarifas mais individualizadas, sugerindo até essa nova ordem, vamos dizer aí, regida por um pragmatismo brutal. O mundo está caminhando, de fato, para essa lógica de cada um para si ali, cada um por si. A gente está vendo, inclusive, o termo muito utilizado por Trump, né, das tarifas recíprocas, olho por olho, talvez dente por dente. Sim, voltou-se a uma questão que faz com que cada estado trate individualmente das suas relações, né? E aí você vai ter problemas relacionados com o protecionismo. Então, na prática, o que os Estados Unidos estão fazendo é um protecionismo, né, medidas protecionistas à sua economia. E aqui ninguém pode achar que protecionista é uma palavra bonita, né? Porque o protecionismo, ele significa a utilização, né, de recursos, principalmente tarifas, mas podem ser subsídios, né, podem ser exigências fitossanitárias. Né? A OMC tem uma lista de medidas lá que podem ser utilizadas, né, para que você proteja seu mercado no mau sentido, para que não se abra a competição completa às economias locais, né? Então, é uma mudança completamente de lógica e de estabelecimento individual das tarifas e das relações. Isso é muito perigoso, porque você vai fazer com que investimentos sejam desencorajados, porque quando você não tem regras claras, ou quando você deixa à mercê de negociações individuais, o investidor ele fica perdido onde ele deve fazer a alocação dos seus recursos, onde ele deve fazer as suas apostas em relação a retornos, tanto para aquele que faz no mercado financeiro, mas principalmente aquele que faz no setor produtivo. O setor produtivo, ele demanda, né, uma escala de fornecedores, né, a gente chama de cadeias globais, aliás, vamos ver se vão continuar existindo cadeias globais, né, para que os produtos cheguem ao seu formato final, né? Então, isso pode causar esse tipo de problema. Agora, o que a gente tem que aguardar um pouco, se ele não vai fazer, o Donald Trump, um acerto rápido, um por um com os estados e pelo menos regras que sejam mais claras sejam apresentadas. Mas, por enquanto, a gente está no momento do impacto, no momento da incerteza. Furriela, até Trump deixou ali muito claro, né, no anúncio dele, que quem não quiser as tarifas, que retirem também estas tarifas. A gente sabe até que, inclusive, os Estados Unidos acaba sendo o maior consumidor do mundo, tem um déficit ali na casa dos 122 bilhões de reais na sua balança comercial. Quando o Trump cita, né, isso, você não quer a tarifa, retire, quão ruim seria os países terem esse tipo de negociação? E um pouquinho até mais, né? Além de ele dar essa alternativa que também não é fácil, porque cada estado tem seu motivo para ter criado aquelas taxas, né? Você tem outro, ele pediu para que seja oferecida alguma alternativa, dá para traduzir de várias formas o que ele disse, charmosa, atraente, né? Ele quer algo em troca, né? Ele quer algo em troca para que as tarifas sejam retiradas. Tanto pode ser, retire as suas que eu retiro as minhas, quanto pode ser, me ofereça algo em troca. Cada país tem um setor estratégico que pode ser oferecido aos Estados Unidos. Então, por exemplo, no caso do Brasil, uma maior abertura no mercado do etanol. Então, esse é um dos setores que há uma demanda americana para que seja mais aberto aos Estados Unidos, né? E aí vem a dúvida também, nossa, até que ponto a gente pode tomar uma decisão como essa, se a gente tem um setor sucroalcooleiro no Brasil que é muito consolidado. Então, não é muito simples.
mas ele está demandando isso. Então, ali o que você tem é, tire as suas tarifas ou me ofereça algum setor estratégico em troca. E você falando em estratégia, eu até queria puxar um pouco desse gancho, porque Trump, ele age ali como um empresário, né? Ele é empresário, tem essa visão mais de estratégia e negociador, né? Diante disso, talvez essa estratégia adotada agora por ele, de alguma forma, você enxerga a gente vê, claro, um pânico, né, ali das economias como um todo, sem entender como vai ser daqui para frente. Mas há chances também de ser uma boa estratégia, de repente? Pode ser. Pegando para o Brasil, né? Boa estratégia para o Brasil. Acho que para os Estados Unidos, vamos falar primeiro nesse sentido. No caso dos Estados Unidos, né, o que eu acredito que haja é um plano para onde quer se chegar. Porque se foram medidas tomadas assim a esmo, né, vamos jogar assim, aí a gente vai falando caso a caso, não é estratégico, não funciona. A economia americana é complexa e quem critica a abertura, o liberalismo nos Estados Unidos está criticando uma história de sucesso. Porque apesar de existirem regiões nos Estados Unidos que foram vitimadas pela desindustrialização, como a gente falou, outras, a maior parte do país vive riqueza como nunca. A gente falou aqui de nível de desemprego, mas a gente pode pegar outros fatores. Os Estados Unidos, ele passa, né, um país que passa por um processo de evolução econômica muito grande. O que mudou é que existem outros players fortes agora, a China, por exemplo, né, a gente não pode nunca deixar de citar. Então mudou a lógica da concorrência, mas em termos de país, ele é uma história de sucesso, sempre foi, né? Então, se as mudanças forem depois ajustadas para casos pontuais, sim, os Estados Unidos podem conseguir uma reinserção no mercado, podem conseguir diminuir o seu déficit em balança comercial, que me parece ser um dos objetivos desta gestão, colocar as contas públicas um pouco mais em ordem e principalmente abrir novos mercados, né? E pontualmente reindustrializar. Espero que seja pontualmente, já falei aqui meu motivo, né, para ver a coisa desse sentido para os Estados Unidos. Em relação a outros países, como o Brasil, por exemplo, eu acho que se for bem azeitada a nossa conversa de negociação com os Estados Unidos, o cenário pode até ser bom. O que eu vejo aqui para o Brasil em relação a isso? A gente percebeu que a nossa sobretarifação foi uma das mais baixas daquela tabela que ele apresentou. Até os jornalistas brincaram numa cartolina, né? Não era bem isso, mas era uma tabela, um quadro, né? Um table. Lá ele apresentou a lista, o Brasil foi de 10%, né? Se a gente pensar em termos de negociação, se a diplomacia brasileira é muito competente, conseguir falar bem com os Estados Unidos, de repente, aquilo que seja crítico a gente minimize, que é o caso do aço. Para mim, continua sendo, salvo algo que apareça que ainda está sendo estudada pela equipe econômica do Brasil, esse ainda é o alumínio, o aço, são ainda setores críticos. Tem laranja, alguns outros. Mas se a gente conseguir fazer bons acordos nisso, a relação com os Estados Unidos pode até ser interessante para nós. E aí, como outros estados vão retalhar os Estados Unidos, eles vão buscar outros fornecedores. Aí o Brasil, como ele compete com os Estados Unidos em muitas das exportações, commodities principalmente, a gente pode ter um aumento no mercado chinês pela demanda brasileira em substituição aos fornecedores americanos em outras regiões, né? Eu acho que talvez a gente consiga fazer desse limão uma limonada, né? Então, às vezes, nessas situações vem oportunidades. O que eu temo, principalmente nessa questão, são duas situações. Que o Brasil não consiga fazer essas boas negociações, né? Eu acho que a gente tem bastante chance de fazer, posso até explicar o motivo. E o outro é que se cause um impacto global de tal forma que a demanda como um todo se reduza. Eu quero entender até mais aqui os motivos, né? Como a gente pode aproveitar essa oportunidade, mas vamos para um rápido intervalo. Porque lá no próximo bloco, aqui no Strike, nós vamos falar mais, inclusive, sobre como o Brasil deve se posicionar diante desta reorganização do comércio internacional. Continue com a gente, voltamos já já.
Estamos de volta aqui na nossa programação da BMC News, falando com o Manuel Furriela sobre este tarifaço de Donald Trump. Furriela, ponto que você traz aqui para a gente, muito importante, é saber aproveitar a oportunidade, né? Olhando aqui para o Brasil, né? Diante deste cenário como um todo. Muitas vezes a gente até debate muito aqui na BMC News o quanto o Brasil ele acaba perdendo as boas oportunidades, né? Talvez não por estar preparado ou por interesses, de repente, ideológicos e políticos que acabam se sobressaindo. Nessa situação como um todo, quando a gente vê ali uma tarifa de 10% no Brasil, dá a sensação também de que escancara talvez uma baixa relevância do Brasil ali olhando para os Estados Unidos. Como que a gente pode, de certa forma, como você falou, fazer do limão uma limonada e aproveitar essa oportunidade? Bom, ótimo ponto. E a gente perdeu vários bondes, né, na história, em toda a história. Pegamos alguns. Também não é que da gente também dispensar essa situação. Em algumas situações a gente pegou bondes e conseguimos aí algum resultado, mas também perdemos outros. Por exemplo, em relação à própria China, já que os Estados Unidos, em certo momento, decidiram, né, que não deveriam tantos parques industriais continuarem indo para os Estados Unidos, o Brasil seria ótimo candidato a trazer parques industriais para cá. Vários economistas e políticos, várias lideranças do Brasil, inclusive o vice-presidente Alckmin chegou a fazer alguns discursos nesse sentido, que a gente deveria ter aproveitado essa oportunidade. Né? Brasil, país confiável, e diminuiria um pouco a industrialização da China, a gente se apresentando como um candidato para essa diminuição de poder e tomando vantagem em algumas regiões do Brasil faria sentido. Agora, nesta questão específica, o Brasil tem ótimas cartas na manga. Uma delas é de que nós importamos mais do que exportamos. Aliás, nós importamos mais do que exportamos aos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um superávit significativo. Então, esse já é um bom argumento, né, para se conversar. Olha, não há uma questão de desvantagem no comércio internacional dos Estados Unidos. Nós temos uma outra. Vários dos produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos são estratégicos para a importação daquele país. Ele estabeleceu uma relação comercial com o Brasil muito de interesses e pouco por motivos políticos. Né? Porque em vários aspectos, às vezes, a abertura do mercado americano era por motivos políticos. A gente pode dar um exemplo aqui de um país vizinho nosso, a Colômbia, quando eles incentivavam a exportação de café para o mercado americano para tentar diminuir o poder ali do narcotráfico, a produção de entorpecentes. Então, ali havia uma decisão política. Quando liberaram pontualmente a importação de petróleo da Venezuela, eu dou uma lista enorme. Mas o Brasil não passou por esse fenômeno, sempre foi de interesse. Então, dificilmente se descarta algo que por uma relação de interesse foi estabelecida. Né? Então, acho que a gente tem estes bons argumentos. E também por conta do nosso mercado ser relativamente bem aberto aos Estados Unidos, a não ser em questões pontuais. Então, acho que essas cartas são importantes para serem colocadas na mesa. Aí, alguns setores que são críticos, né, é que tem que ser tratados caso a caso. No caso do aço e do alumínio, né, que foram os mais atingidos aí na primeira leva das sobretarifas, até antes, né, dessa nova tabela que foi apresentada, o que a gente tem ali? O estabelecimento de cotas, o estabelecimento de transferência de parte para a produção dentro dos Estados Unidos. Alguns industriais brasileiros chegaram a apresentar essa alternativa. As siderúrgicas brasileiras, elas são muito rentáveis, muito organizadas, muito competentes, tendo condição até mesmo de transferir alguns parques industriais. Ou seja, há ali uma possibilidade de uma conversa que, mesmo que se diminua o mercado para esses setores nos Estados Unidos, a gente consiga relativizar um pouco certas perdas. E aí vem, né, um outro setor que há uma demanda de abertura também, como eu mencionei, que é o setor do etanol, né, essa demanda dos Estados Unidos. Aí o governo brasileiro vai ter mais dificuldade, já que aí compete com o setor estratégico da economia nacional e muito interiorizado, né, que é o setor de produção de cana-de-açúcar e as grandes usinas, que já passaram também algumas vezes por maus momentos aqui econômicos no Brasil, né? Então, passar por uma competição como essa vai ser um desafio. Mas a gente percebe que não é algo onde você tem centenas de produtos, né?
são questões localizadas. E também tem um ponto interessante que alguns industriais brasileiros que entendem que vão competir aí num novo mercado com os Estados Unidos, que vão ser atingidos pela sobretaxa, é o de que vai haver uma alteração dos preços internacionais. Havendo uma alteração dos preços internacionais, aí você tem uma exportação de volume menor, mas com produto que vai ter um valor mais alto. Esse é um ponto interessante, até você falou bastante aí do setor do aço e do alumínio, né? A gente, enquanto os Estados Unidos têm colocado essas tarifas mais amplas, sobre esse argumento de proteger a indústria, o Brasil recentemente também tomou medidas parecidas contra a China, tá? O setor de alumínio e de aço, um deles, né? Tinha uma discussão muito grande, uma pressão muito grande para que o governo brasileiro tomasse essa medida, até numa questão que era muito argumentada, que a China tinha um dumping ali, estava trazendo o aço para cá muito com subsídios e numa competição muito desleal, e houve essa pressão, o Brasil até que tomou essa mesma medida de taxar o aço e o alumínio chinês. Em essência, nós não estamos, ou nós não fizemos, talvez, recorremos à mesma lógica protecionista que hoje nós estamos criticando dos americanos? O Brasil, pontualmente, fez protecionismo em várias situações. E olha, também se a gente pegar historicamente, geralmente não foi muito benéfico, né? Algo pontual e transitório, eu acho que às vezes faz sentido. Porque o que acontece? Se tem um setor que vai quebrar, se ele continuar com certa competição, e você temporariamente, transitoriamente, até que aquele setor se reestruture, você o proteja, até o MC tem regras para isso, né? É permitido. Se você faz para um setor ineficiente, é que é o grande problema que a gente tem. Agora, no caso brasileiro, em algumas questões, foi porque eram aplicadas medidas desleais pela China. Então, você tinha dumping, você tinha subsídio de preço, né? Você tinha algumas questões ali de práticas desleais que justificavam. Mas, em geral, o Brasil não é um país aberto ao mercado internacional, né? Ele é considerado de nível médio ou até de nível baixo em relação à abertura, o que não se aplica diretamente aos Estados Unidos, como eu mencionei aqui. Mas, em geral, nós somos um país ainda com uma economia protegida, aplicando técnicas de protecionismo. E também para dar um dado aqui de como, às vezes, o efeito é oposto quando você protege um setor. O Brasil manteve o setor automotivo protegido por muitos anos. Isso fez com que a gente tivesse carros obsoletos, né? Nos anos 80, eu era criança, a gente andava com modelos que não eram fabricados nos Estados Unidos desde os anos 50. Então, essa indústria não inovava. Nós tínhamos 4 grandes players no mercado automotivo brasileiro, alguns outros pequenos, mas 4 grandes players por décadas. Quando o setor se abriu, fez com que nós andássemos e andamos com carros tão modernos e sofisticados quanto qualquer outro país, e nós temos uma quantidade de empresas, de indústrias, de montadoras de automóvel no Brasil que eu não saberia contar de cabeça. Acho que nenhum de nós. Teria que fazer uma pesquisa. São dezenas, em maior ou menor grau, com plantas maiores ou menores. Então, o protecionismo, muitas vezes, ele tem um efeito perverso na economia nacional. Mas eu concordo com você que nós não podemos também sair criticando práticas que muitas vezes são aquelas que a gente pratica ou a gente utiliza aqui no Brasil. E como que você vê, né, qual deve ser a postura do Brasil? A gente depois até vou no próximo bloco falar um pouco mais de China, que já fez a sua retaliação, a primeira ali ter tido essa reação, mas o Brasil, como que você enxerga que ele deve se posicionar diplomaticamente falando? Bom, primeiro eu acho que, analisando melhor o cenário, né, conforme eu falei, a sobretaxa, ela em termos mundiais foi uma das mais baixas. Isso não significa que ela não seja relevante, mas isso significa que a gente tem que analisar se nós decidirmos aplicar retaliação, se efetivamente é a melhor solução, né? Eu acho que neste momento o ideal mesmo é partir por uma conversa, né, setor por setor. A gente tem que fazer uma análise real do impacto setor por setor no Brasil. Alguns não vão ser impactados de forma relevante, aqueles que vão ser,
né, repetindo aqui, do aço, do alumínio, também a exportação de laranja, também, que é um setor importante, né, também tá com algumas aflições, né, eles têm que falar caso a caso. E tem os argumentos que eu mencionei antes e argumentos que você tem para certos setores, né? Por exemplo, na exportação de laranja, os Estados Unidos tiveram uma quebra na produção da Flórida, na quebra na produção, que precisaram abastecer o mercado doméstico. Veja, eles estão com problema de abastecimento de ovo, porque tiveram lá um problema de doença aviária, né? E eles estão com preços caríssimos, eles vão ter que abastecer seu mercado interno, né? E o Brasil não é um exportador que se substitui facilmente em vários setores. Por exemplo, da laranja, nós somos os maiores exportadores do mundo, né? Um dos maiores produtores e os maiores exportadores de alta qualidade, de alta recomendação internacional. A gente tem volume e qualidade. Onde é que eles vão substituir isso? Ou como é que eles vão substituir para um produtor local que não se vê capacitado, por vários problemas, a atender o mercado doméstico? Então, acho que o Brasil tem algumas cartas na mesa. Acho que a estratégia agora é analisar setor a setor, e eu acho que vale muito mais uma negociação de cotas, uma negociação por cada setor, do que vir com retaliação. E nesse sentido, né, há uma grande expectativa até mesmo dessa reorganização, vamos dizer assim, dos blocos, que o acordo, enfim, do Mercosul e União Europeia ganhe aí, né, espaço e corpo, apesar de ter ainda muita resistência por parte da França. Você acredita que, de fato, existe, né, essa possibilidade da gente ver este acordo agora, assim, enfim, saindo como uma alternativa, até mesmo da própria União Europeia, que foi aí bastante taxada também pelos Estados Unidos? A União Europeia tem que ver isso como uma oportunidade e uma necessidade. Ela já percebeu algumas questões e isso ajuda nesse acordo. Por exemplo, no setor de defesa, tá, ela já percebeu que ela vai ter que começar a investir maciçamente, né? Então, ela já alocou 800 bilhões de euros para rearmar o continente, né? Eles têm armamentos sofisticados, mas eles não têm condições de enfrentar esses grandes estados, esses países altamente militarizados, como o caso da Rússia ou propriamente da China. Ia ser um desafio para a Europa sozinha enfrentar, né? A gente sabe disso. E ela tem que ter um poder que não seja de colocar em dúvida o outro Estado que queira enfrentar em termos militares, mas que seja decisivo. Ela não pode se dar ao luxo de passar por riscos. Então ela vai investir. Ali, para mim, eu já percebi que eles estão muito mais pragmáticos e a Europa está repensando o seu papel. O acordo da União Europeia entra nisso. Não dá mais para eles não pensarem num acordo com blocos como o do Mercosul, né? Não dá mais para só um setor, que é o agrícola francês, colocar em risco um acordo global com o continente inteiro, com um bloco como o da União Europeia, com 27 estados, desafiado em termos de tarifa pelos Estados Unidos, pressionado pela China e em risco com a Rússia. Então está na hora da União Europeia repensar isso. E aqui, né, na América do Sul, provavelmente esse acordo não tenha grandes desafios de ser entabulado, mesmo a gente tendo discrepância, a posição do Milei e de Lula, né, são presidentes com visões econômicas e políticas diferentes, mas acho que nesse aspecto do acordo está todo mundo junto. É uma oportunidade de fomentar as economias dos dois blocos e de criar oportunidades e abertura de mercado para aquilo que vai se perder com os Estados Unidos. Furriela, vamos para mais um rápido intervalo. Quero falar de China, principalmente no próximo bloco. Você que está aqui acompanhando a nossa programação, continue com a gente. O Strike volta já. Estamos de volta aqui no Strike, falando com o Manuel Furriela, mestre em Direito Internacional, sobre todo este cenário internacional. Furriela, a China deu uma resposta imediata às medidas então anunciadas ali por Trump. Dá-lhe ali uma sensação de que isso pode esquentar ainda mais essa queda de braço entre as duas economias. Você acha que, olhando ali, né, qualquer erro estratégico nessa tentativa, tanto dos Estados Unidos conter os chineses via tarifas e restrições tecnológicas
e quanto a própria China refazendo, né, retaliando também, isso pode de alguma forma trazer uma ruptura ainda maior dessa guerra comercial que a gente vê entre Estados Unidos e China, agora também com uma versão econômica e tecnológica? O grande risco que eu vejo nessa disputa que está se abrindo é que ela caminhe para outros fatores. Né? Grandes conflitos internacionais, eles começaram, né, a partir de questões de disputa de comércio, né, o caso da Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Né? Não foi à toa que a Alemanha e o Japão decidiram empreender um conflito daquele tamanho. Né? Estou dizendo que justifica, nem tem que ser o caminho. Mas há um risco de azedar essas relações. Né? Você pode ter subprodutos em termos de conflitos por conta disso. A China, ela almeja retomar Taiwan a qualquer momento, como nós sabemos, né? É um plano que ela tem. Ela tenta reintegrar Taiwan a seu território a partir de um relacionamento comercial, de um relacionamento de interesses econômicos, oferecendo uma abertura política, oferecendo alternativas. Mas conflitos desse tipo, comerciais, eles podem enveredar para outras situações, encorajando conflitos militares para que acabem acontecendo, porque o Estado possa achar que é oportunidade de resolver outras questões. Então, de Taiwan, para mim, é o mais claro. Até mesmo porque, em termos econômicos, né, por conta de questões tecnológicas, né, a gente sabe que há uma série de fatores que envolvem produtos estratégicos que só Taiwan oferece, né, os chips, por exemplo, né, e tantos outros sistemas integrados aí tecnológicos que parta-se ali para algum outro tipo de revide. Então, eu temo que isso não é a curto prazo que eu estou mencionando, mas que chegue-se nisso. Mas, de qualquer forma, mesmo com a China oferecendo retaliações, ela ainda tem mais a perder. Não é? Ela precisa do mercado americano. Ela tem tentado manter o crescimento econômico alavancando um mercado interno que ele não reage. Não é? O governo chinês já ofereceu grandes oportunidades e subsídios para a população local, para a população chinesa, aumentar o seu apetite de consumo, tentando reativar a economia dessa forma. Né? Já que nessas etapas de desenvolvimento de estados que começam como grandes exportadores, isso aconteceu com a Coreia do Sul, com o Japão e com a própria China, em algum momento reforçar o mercado interno é uma boa alternativa. Só que para a China ainda não é. Ela ainda não está madura para isso. Né? É um país com uma renda média muito baixa, não é? Com baixo interesse do consumidor em ser alavancado. Então ela ainda depende muito, sim, do mercado americano. E os Estados Unidos muito menos do mercado chinês, além de propriamente ainda ser a maior economia e ter o meio circulante principal, que o dólar é americano. Então, eu acho que nessa lógica, ainda a China sai em desvantagem. E nessa disputa, né, nesse clássico jogo ali entre Estados Unidos e China, você traz ali a sua visão que a China está em desvantagem, mas a gente pode ver ali esse jogo mais de um perde-perde, né, de fato ali, com esses impactos negativos todos para a economia mundial? Toda vez que na história da humanidade a gente teve o protecionismo em larga escala, é que agora teve um impacto muito maior do que em outras épocas. E numa lógica de um mundo que foi construído em termos de sucesso e prosperidade numa lógica oposta. Né? Foi na lógica de abertura de mercados que se construiu a prosperidade que nós temos agora em muitos países. E que o Brasil até teve em certo nível, também a gente já falou disso. Né? De qualquer forma, em outras épocas só trouxe prejuízo. Então, você começa com as retaliações, com as respostas, com os conflitos. Alguns países podem caminhar para o extremismo, acordos que estavam engavetados podem acontecer. A gente mencionou aqui o do Mercosul, ele com certeza vai ser alimentado em relevância por conta desse protecionismo, e aí pode não interessar para os Estados Unidos e pode chegar num ponto onde todos vão tomar prejuízo. Furriel, a Mar do Sul ali da China tornou-se palco também de tensões militares enquanto as tarifas se acumulam ali. Há risco desse embate hoje comercial evoluir para uma crise geopolítica mais ampla?
Sem dúvida, você tem os estados com as suas zonas de influência, né? Você vê que a guerra da Rússia com a Ucrânia foi por esse motivo. Né? A Rússia entendendo que a Ucrânia estava sob a sua zona de influência, que ela seria herdeira do que foi a União Soviética. Não é herdeira, mas tem aí um poderio militar, tem algum poder econômico, então ela tenta se estabelecer ali. Então, conflitos que sejam alimentados pela lógica do protecionismo, o encorajamento para que se entrem em disputas que elas estavam relativizadas, pode acontecer. O caso do conflito entre a China e Taiwan, como eu mencionei, é um desses que pode ser alimentado e seria uma guerra de grandes dimensões, não é? Porque a Taiwan é um estado extremamente bem armado, a China nem se fale, e os Estados Unidos, pelo menos por força de um acordo com Taiwan, obrigados a entrar num conflito, né? Então você tem aí uma série de situações que podem caminhar por esse tipo de conflito internacional e o protecionismo também pode entrar nesse tipo de resultado e aí não vai interessar para ninguém, porque a prosperidade ela foi construída para muitos países, principalmente para os Estados Unidos. Furriela, para a gente encerrar aqui essa nossa conversa, inclusive tentando entender, né, o pós esse anúncio destas tarifas, diante de todo esse cenário que a gente conversou, cenário de disputas comerciais acirradas, fragilidade do multilateralismo, reposicionamento também estratégico dessas grandes potências, qual deve ser o melhor caminho para os países que não tem ali um lado específico, né? Ou até mesmo, olhando até para o nosso Brasil, quando a gente pensa aqui no nosso país, continuar se mantendo relevante, competitivo e sem perder, nem sequer ali pensar em se perder neste jogo dessas forças globais? Bom, no caso do Brasil, acho que a principal estratégia, né, que deve ser adotada nesse momento, bom, em relação aos Estados Unidos eu já disse, né, analisar o impacto por setor e falar por setor. Eu acho que pelo que veio para nós de sobretarifa e pelas cartas que a gente tem na manga, eu acho que é um caminho. Agora, em termos maiores, o Brasil ele tem que diversificar mais as suas parcerias de comércio internacional. Ele tem que diversificar. Ele tem uma produção muito variada de commodities. A gente tem volume, a gente tem qualidade, a gente tem variedade. Tudo que se imagina a gente produz aqui, né? Em termos industriais ainda, apesar da desindustrialização ainda. Então nós temos condições e fôlego de buscar outros mercados, variar mercados e variar também o que a gente exporta. Então acho que o Brasil tem sim que caminhar aí para a busca de novos mercados, novas parcerias para enfrentar esse fechamento do mercado americano. Eu acho que essa é a principal estratégia que, sem falar naquela propriamente ao lidar com os Estados Unidos, que seja estratégica. Essa abertura ao mundo todo, tanto em variedade de produtos, mudando, né, a gente exportando produtos que a gente geralmente não comercializava e buscando novos mercados. Furriela, quero agradecer, muito obrigada pela sua presença. Com toda certeza teremos muito assunto ainda para falar. Fica aqui o convite para voltar em outras oportunidades. Obrigado, parabéns novamente pelo programa e ainda nesse assunto super quente, super importante para a economia mundial. Obrigada. Grande Manuel Furriela trazendo aqui insights importantes no nosso Strike sobre este cenário geopolítico, comercial, com muita mudança, inclusive, nesse multilateralismo comercial das economias. A gente fica por aqui, nós nos vemos na semana que vem. Até lá, tchau, tchau.